Agora nós vamos iniciar a nossa primeira prática. Tá? Aqui nós iremos desenvolver um web service. Tá? Vai ser um web service bem simples. Ok? Bom, para o desenvolvimento desse web service, nós necessitamos de um servidor. Tá? Então, o servidor que nós iremos utilizar para o nosso web service será o Apache Axis 2. Ok? Então, você acessa aí a página do Apache Axis 2. Vocês podem verificar que nós iremos utilizar a implementação do Axis 2 em Java. Tá? Está disponível também uma implementação em C, mas neste curso nós iremos utilizar apenas a implementação em Java. Bom, é interessante que você dê uma lida sobre o Apache 2. Tá? O Apache 2 ele é um web service, um SOAP e um WSDL em Guinea. Ok? Nós temos aqui disponível uma documentação, onde você tem aí uma tabela de conteúdos, tem um guia de instalação, tá? Tem um guia do usuário, tem também aqui um guia do administrador web. Tá? Então é interessante que você dê uma lida nesta documentação do Apache Axis 2. Okay? Lembrando que o Axis 2 será utilizado para desenvolver o web service. Bom, então o primeiro passo que nós temos que executar é realizar o download do Axis 2. Então nós vemos aqui na seção Downloads, Releases. Ele já disponibiliza aqui para a gente algumas opções de downloads. Nós iremos fazer aqui um download da versão 1.6, tá? Que é a versão mais atual. Bom, nós temos aqui várias opções de distribuições. Eu preciso apenas fazer aqui o download da distribuição War. Tá? Então, essa distribuição que nós iremos utilizar. Então, você faz o download aqui dessa distribuição e salva em uma pasta. Tá? Eu já realizei o download dessa distribuição, então não vou precisar realizar novamente. Bom, feito o download do Axis 2, agora nós temos que realizar o download da IDE. Né? No caso aqui nós estamos utilizando a IDE NetBeans versão 7.0.1. Ok? Então você tem que realizar, caso você já não tenha instalado, né? Você tem que realizar o download desta IDE. Ao realizar o download, você tem que escolher aqui nas opções de download a versão mais completa. Tá? No caso aqui é uma versão onde inclui aqui também o Apache Tomcat 7.0. Ok? Após realizar o download do NetBeans, ao realizar a instalação do NetBeans, você deve personar a instalação e incluir na instalação o servidor Apache Tomcat, tá? Que é este servidor que nós iremos utilizar aqui durante o curso. Ok? Bom, então eu já realizei o download e a instalação aqui do NetBeans IDE 7.0. Eu vou aqui primeiro configurar o meu servidor Tomcat. Tá? Se nós acessarmos aqui o menu Ferramentas, Servidores, nós podemos verificar que ainda não existe nenhum servidor instalado. Tá? Então eu vou adicionar aqui um servidor. Eu vou adicionar aqui o servidor Apache Tomcat. Vou clicar aqui em próximo. Tá? Ele seleciona aqui, ele pergunta aqui para mim qual é a localização do servidor. Então eu venho aqui em procurar. O Apache Tomcat, que veio junto aí, né, do NetBeans, eu instalei aqui na pasta Arquivos de Programa, Apache Software Foundation, Apache Tomcat 7.0.14. Então eu escolho esta pasta. Tá? Eu posso deixar aqui não selecionada esta opção. E aqui eu tenho que inserir as credenciais de usuário existente na função gerente ou gerente de script. Tá? Aqui você pode inserir qualquer nome de usuário. Então eu vou colocar aqui um nome qualquer, por exemplo, IDE, e uma senha. Vou colocar aqui uma senha 1234.
ok? E deixar essa opção aqui marcada, criar usuário caso não exista. Vou clicar em finalizar. Bom, agora nós temos aqui o NetBeans já configurado. Se eu clicar aqui em mostrar, ele mostra aqui para a gente qual que é a senha que nós definimos, ok? A porta do servidor será a porta 8080 e a porta de encerramento 8005. Você não precisa alterar essas configurações. E agora eu vou fechar aqui. Bom, esse passo que nós realizamos agora sobre a configuração do Tomcat, caso você já tenha utilizado o mesmo anteriormente, você não vai precisar realizar esse passo novamente, ok? Basta utilizar a mesma configuração que você já tinha realizado anteriormente. Bom, muito bem. Agora nós vamos instalar o Access 2 aqui no nosso Apache Tomcat. Eu vou aqui nas configurações, nas propriedades do Apache Tomcat e vou verificar aqui qual que é a pasta do Catalina base. Então nós podemos verificar aqui que ele está na pasta Arquivos de Programa, Apache Software Foundation, Apache 7.0.14. Tá? Então eu vou copiar aquela distribuição war que nós realizamos o download. Tá? Eu tenho essa distribuição aqui na pasta Apache Access 2. Eu vou copiar este arquivo e vou colar dentro da pasta aqui do Apache, do Tomcat, ok? Aqui dentro da pasta Web Apps. Então eu colo esse war aqui dentro dessa pasta. E agora vou iniciar o servidor Tomcat. Ele pergunta aqui se eu quero desbloquear o programa. Vou clicar em desbloquear. Isso aí é o firewall do Windows que solicita essa informação. Vocês podem verificar aí que o Apache Tomcat já foi iniciado. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou abrir aqui o browser e verificar se a instalação do Access 2 está ok. Tá? Voltando aqui na pasta onde nós copiamos o war, na pasta Web Apps lá do Apache Tomcat, nós podemos verificar aqui que ele automaticamente, que o Tomcat automaticamente ele descompactou esse arquivo war. Então ele criou aqui uma pasta Access 2. Ok? Então para acessar, para verificar se o Apache Access 2 está funcionando, então eu vou aqui neste endereço, localhost. A porta do nosso servidor que nós instalamos é a 8080/Access 2. Aqui está. Então, nossa instalação funcionou do Access 2. Tá? Se nós clicarmos aqui no link Validate, nós podemos visualizar uma validação que o Access 2 faz para a instalação do mesmo. Tá? Então ele vem aqui e verifica os componentes essenciais, se esses componentes estão instalados, e emite aqui uma mensagem sobre essa verificação. Então aqui nós podemos ver que todas as bibliotecas do Access 2 estão presentes. Tá? Vocês podem verificar que foi emitido aqui, que foi informado aqui que tem um problema com o serviço Access 2 Version, tá? Mas você não precisa se preocupar com isso, que pode ser que esse serviço realmente não esteja disponível. Então, se aqui nesse primeiro item for mostrado esta mensagem, então significa que a instalação está ok. Tá? Ele informa aqui outras propriedades, tá? Então você pode dar uma analisada aí com mais calma nessa página. Eu vou voltar aqui para a página principal, clicando aqui em serviços. Ele mostra aqui quais os serviços que tem disponíveis. Tá? Bom, vamos aqui voltar para a página principal. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que realizar a instalação do plugin do Access 2. Tá? Vocês podem perceber aí que ocorreu uma exceção aqui.
mas essa exceção que ocorreu é lá do Axis, onde ele informou que não encontrou aí o serviço Axis Version, tá? Então vocês não precisam se preocupar com este erro que aparece aí no console do NetBeans. Tá, então vamos agora instalar o plugin do Axis 2 no NetBeans, ok? Então nós vamos aqui em Ferramentas, Plugins, vamos aqui na aba Plugins disponíveis, tá? E procurar pela categoria Web Services. Bom, nós podemos identificar aqui que que o plugin do Axis 2 não está disponível, tá? Se você não encontrar o plugin do Axis 2 aqui, você pode verificar também aqui na aba Instalado, para verificar se esse plugin já está instalado. Então você aqui procura na categoria Web Service, tá? Vocês podem verificar que nós nem temos aqui a categoria Web Services, então significa que o plugin do Axis 2 não está instalado. Então o que nós devemos fazer? Nós vamos aqui em Configuração e vamos em Adicionar, ok? Eu vou colocar aqui o nome para Axis 2 e vou informar o seguinte link. Eu tenho um link aqui onde nós temos disponível neste catálogo, né? É o link de um catálogo onde tem disponível o plugin do Axis 2 para o NetBeans, tá? Então eu copio esse link aqui, tá? E colo nesta URL. Clique em OK. Vocês podem verificar que ele já adicionou aqui o Axis 2, esse catálogo do Axis 2. Agora eu vou voltar aqui em plugins disponíveis e posso verificar que agora tem o Axis 2 suporte, o plugin do Axis 2 suporte. Tá? Caso ele não tenha atualizado de forma automática, você pode clicar aqui no botão recarregar catálogo. Bom, então eu seleciono aqui esse plugin e clico em instalar. Clicamos aqui em próximo. Eu tenho que aceitar aqui os termos da licença e aguardar a instalação do plugin do Axis 2 no NetBeans. Ok, então ele emite aqui a mensagem que o plugin finalizou, aliás, que o plugin foi instalado com sucesso, né? Nós podemos clicar aqui em finalizar, tá? Se você agora olhar novamente aqui na aba instalado, você pode verificar que agora temos aqui uma categoria Web Services e o plugin do Axis 2, tá? Então agora nós podemos fechar esta tela e agora nós iremos configurar o Axis 2, tá? Então nós acessamos aqui o menu Ferramentas, Opções. Vocês podem verificar que ele incluiu aqui um item Axis 2, tá? Então nós clicamos nesse item e agora nós temos que informar a localização dos arquivos AAR do Axis 2, tá? Esses arquivos AAR são os arquivos que o Axis 2 utiliza para publicar os web services, tá? Então, quando nós formos desenvolver um web service, nós temos que empacotar esse web service em um arquivo AAR e informar e disponibilizar lá no servidor do Axis 2, tá? Então nós vamos aqui em Browse, vamos lá na pasta onde está instalado o Axis 2, que no caso é lá na mesma pasta que está instalado o Tomcat, né? Então dentro aqui da pasta Web Apps, temos aqui a pasta Axis 2, ok? Então nós escolhemos esta pasta Axis 2. Clicamos em abrir, veja aí que ele já incluiu aqui a página. E agora nós podemos aqui selecionar essa opção Use Tomcat Manager for Deployment, tá? Então ele vai usar as configurações do Tomcat, tá? Nós podemos aqui definir o username e a password, que
no caso lá, username é IDE, password 1234. A URL do Access 2 é essa mesma, localhost 2.8080/Access 2. Nós já podemos verificar que esta URL está funcionando, né? Nós já acessamos esta URL. Vamos clicar aqui em OK. Bom, qual que é o próximo passo agora? Agora nós vamos criar o nosso primeiro web service, tá? Então eu vou aqui em projetos, eu vou criar um novo projeto. Vou criar aqui um projeto Java. Clico em próximo. Colocar aqui o nome Web Service Exemplo. Vou selecionar aqui para não criar uma classe principal. Clico em finalizar. Ok. Agora nós temos aqui o nosso projeto, tá? Agora eu vou clicar aqui com o botão direito no meu projeto. Vou selecionar aqui novo. Vou em outro. Nós temos aqui uma categoria Web Services. E selecionar aqui o tipo de arquivo Access 2 Service from Java. Clico aqui em próximo. Deixo essa opção marcada. Ok. Vou clicar em próximo novamente. O nome da classe. Eu vou colocar aqui como serviço exemplo 01. O pacote que eu vou criar esta classe será com.t2ti.exemplo 01. Eu vou deixar marcado aqui esta opção Generate Sample Method. Para quê? Que o NetBeans ele vai criar automaticamente um método para esse nosso serviço, tá? Então vou vou clicar aqui em finalizar. Ok. Então ele criou aqui para a gente uma classe serviço exemplo 01, tá? E criou também já um método hello, tá? Esse método hello recebe aqui como parâmetro um nome, tá? Uma string name e vai retornar a seguinte string hello mais parâmetro name que foi informado aqui, ok? Então esse web service é um web service bem simples, ok? Bom, o que nós fazemos agora? Então nós vamos aqui no nosso projeto, né? Vocês podem perceber que ele criou aqui uma aba aqui, Access 2 Web Services, tá? E criou aqui o serviço exemplo 01. O nome do serviço é o nome da classe Java, tá? E esse método aqui, hello, tá? Lembrando que todas as operações que você for disponibilizar em um serviço web, você tem que criar um método public, tá? Do tipo public, dentro da classe que contém o serviço, tá? Então, dentro aqui do Access 2 Web Services, nós podemos encontrar o serviço exemplo 01. E quais são as operações que estão disponíveis para esse serviço exemplo 01? É a operação hello, que vai retornar aí uma string, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui com o botão direito e vamos clicar aqui na opção Deploy to Server, tá? O que o NetBeans vai fazer quando nós clicarmos nessa opção? Ele vai empacotar esse nosso web service, tá? Então ele vai gerar um arquivo AAR e vai disponibilizar para o servidor do Access. Então vamos clicar aqui neste link, nesta opção. Vocês podem verificar aí que ele está realizando este deploy, tá? Ok. O deploy foi concluído com sucesso, tá? Nós podemos verificar aqui também no console do NetBeans. Vocês podem ver aí que ele criou alguns arquivos e já disponibilizou esse serviço lá no Access 2,
tá? Como já estou aqui com o Axis 2 aberto, a página principal, se eu acessar aqui novamente os serviços, vocês podem verificar que agora nós temos aqui disponível o serviço exemplo 01, tá? E as operações que estão disponíveis para o serviço exemplo 01 é a operação hello, ok? Então nós acabamos de desenvolver aí o nosso primeiro web service, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no NetBeans, aqui no nosso serviço que nós acabamos de criar, vou clicar com o botão direito e tenho que clicar na operação, tá? Clicar com o botão direito e vou selecionar aqui a opção testar operação no navegador, tá? Então vou clicar nessa opção. Vocês podem ver que ele abriu aqui o navegador, tá? Realizando o serviço exemplo 01, operação hello, tá? Aqui no Axis 2, você tem a opção de executar os serviços utilizando-se de métodos get, né? Então você pode informar aqui os parâmetros através de parâmetros get. Então nós temos aqui a operação hello e o parâmetro name xyz. E qual que é a resposta? Hello xyz. Se eu mudar aqui esse parâmetro, o valor desse parâmetro name para Cláudio, vocês podem perceber que agora a resposta que foi retornada lá pelo nosso web service foi hello Cláudio, ok? Bom, então dessa forma nós criamos aí o nosso primeiro web service, tá? Na próxima aula nós iremos criar um web service disponibilizando operações matemáticas para o usuário, ok? Então dessa forma nós finalizamos aqui esta aula.